pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso Essência. Eu sou a Mari, sou professora de literatura aqui. E aqui no Clube do Livro a gente vai continuar conversando hoje sobre uma obra de leitura obrigatória para o vestibular. A gente vai continuar as nossas conversas sobre A Relíquia, do Eça de Queiroz, né? Já existe uma primeira parte da aula sobre A Relíquia aqui no nosso canal, vou deixar aqui nos cards para vocês, também deixo o link na descrição, em que nós comentamos alguns aspectos importantes sobre o realismo em Portugal e iniciamos as nossas discussões sobre esse livro em particular. Então hoje a gente vai dar continuidade nessa nossa conversa, pensando nessa obra que é de leitura obrigatória para a FUVEST, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, vocês devem estar lembrados, né, que lá na primeira parte dessa aula a gente comentou um pouquinho sobre o Teodorico, falamos um pouco sobre a relação dele com a Titi, a sua tia milionária, beata, super religiosa, sobre a hipocrisia do Teodorico de tentar manter uma imagem para ela de que ele também era religioso, de que ele levava tão a sério quanto ela, porque ele tinha interesse, né, em ser o único beneficiado pela Titi no testamento. Então, era interessante, né, que a gente pensasse um pouquinho sobre essa questão. O Teodorico, ele vai ser uma figura bastante interessante, bastante complexa nesse livro, e a gente sabe, comentamos também sobre isso na aula anterior, que A Relíquia é um livro metalinguístico. A gente tem o próprio Teodorico contando aqui para nós sobre essa sua experiência, sobre essa sua vivência e tudo que aconteceu com ele aí nesse período, né? Vocês devem se lembrar também que a gente falou a respeito da relação entre eles, entre Titi e Teodorico. Eles são uma espécie de par antagônico nessa narrativa, né? Eles vão representar ideias e forças opostas e vão trazer para a gente uma reflexão interessante, como tudo se pauta na vida do Teodorico para tentar construir essa imagem para a tia, né? Para tentar construir essa imagem essa imagem voltada, né, para essa questão religiosa, de homem beato, de homem correto, de homem da igreja e tudo mais. Eu comentei até com vocês sobre uma namorada que ele teve durante os anos de Coimbra, os anos na faculdade, que era a Adélia, que na verdade acabou não ficando com ele justamente porque ela se incomodava com essa dependência da Titi e com essa postura que ele tinha em relação a ela, né? Essa postura de obedecê-la o tempo todo e fazer tudo que ela mandava nos horários que ela mandava, enfim. Ele escreveu durante todos esses anos, durante muito tempo, na verdade, sempre prestando contas para ela das atividades religiosas que ele estava efetuando. Enfim, né? Mas ele tinha essa namorada e acabou sendo deixado por ela justamente por conta disso. A gente parou na parte do enredo quando ele está prestes a viajar. Ele queria ir para Paris, depois de encontrar o Crispim, que tinha acabado de voltar de lá, mas não foi possível. A tia cedeu a viagem, mas não era uma viagem para Paris, seria uma viagem para Jerusalém, com um propósito muito específico de trazer para ela, de Jerusalém, uma relíquia. Falamos também a respeito do comércio de relíquias que o Eça vai criticar aqui nesse romance. Vocês se lembram que a gente está pensando aqui no teor anticlerical queirosiano, né, do Eça de Queiroz, neste livro, que é um livro que vai criticar algumas posturas da igreja como instituição, dos padres, mas também dos fiéis, né, dos católicos que tomam determinada postura, e esse comércio de relíquias aponta uma questão importante, que é o abuso da boa-fé de outras pessoas. Lembram do que são, né? Essas relíquias são lembranças da Terra Santa que eram vendidas, comercializadas em Portugal, nessa altura. E era uma coisa que era bastante comum e bastante criticada pelo Eça aqui nesse livro. Pois bem, Teodorico vai fazer essa viagem lá para Jerusalém. E ele começa essa viagem, e é nessa viagem que ele vai encontrar o Dr. Topsius, aquele alemão que ele comenta no prólogo do livro, que escreveu aqueles 7 volumes e que comenta sobre um português que conheceu nessa viagem à Terra Santa, que carregava os restos mortais dos seus avós. E no caso, né, a gente está pensando aqui que a ideia da estrutura do romance é justificar
que não foi bem assim a história, né? Para isso que o Teodorico começou a escrever esse livro aqui, dentro dessa proposta metalinguística. Bom, ele vai conhecer esse alemão e vai conhecer outras pessoas também. A viagem começa pelo Egito, né? Eles vão até o Egito de navio, e depois de lá eles seguem por meios terrestres até chegar em Jerusalém. E só para a gente poder retomar uma coisa que eu acho bem importante vocês terem em mente, queria lembrar com vocês aqui dessa epígrafe, né, que a gente tem nesse romance. É um mote desse texto do Essa. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Aquela ideia de que se cobre a nudez forte e impactante da verdade com aquele manto transparente, aquela espécie de véu em que a gente tem uma cobertura, mas eu posso ver através. Então, é como se eu misturasse fantasia e realidade, né? E aqui, especificamente, o Essa está falando sobre os mitos religiosos, né? Os mitos cristãos. E é isso que ele vai tentar desconstruir aí nesse processo. Bom, dando seguimento aqui na nossa narração, né? No nosso enredo, para vocês conhecerem um pouquinho melhor da história, para vocês entenderem como ela funciona, a gente parou nessa parte em que o Teodorico começa, né, a fazer a sua viagem, e ele vai fazer essa viagem começando pelo Egito. Antes de seguir para Jerusalém, o Teodorico vai passar umas 3 noites no Egito. E lá ele vai conhecer uma mulher, uma prostituta de luxo chamada Miss Mary, com quem ele passa essas 3 noites, né? Então, bom, não fui para Paris, mas pelo menos vou tentar tirar vantagem desse período que eu tô passando aqui. E eles passam essas 3 noites, ele fica com ela durante todo esse tempo, aproveita, né, essa distância da Titi, enfim, etc e tal, ele passa esse tempo com ela. Na hora de seguir viagem, na despedida, ela acaba dando para ele um presente, né? A camisola, a camisa de dormir que ela usou nessas noites que eles passaram juntos, que era uma camisa de renda, muito delicada, enfim, que tinha bordadas as iniciais dela, MM, né? E aí ela embrulha num papel pardo, muito bonito, e dá para ele como uma lembrança desse tempo maravilhoso que eles tinham passado juntos. Ele coloca na mala e segue viagem. Bom, chega até Jerusalém, ele vai passar por um período de peregrinação e parte dessa peregrinação acontece em sonho, né? O que acontece aqui nesse livro? Nós comentamos na aula anterior que ele é um livro de um romance de peregrinação. A gente vê, é um romance de viagem, né? A gente acompanha a viagem. Uma parte razoável do livro é dedicada a esse tempo que o Teodorico passa em Jerusalém. Uma parte razoável, né? E boa parte também, né, dessa viagem a gente acompanha num sonho que ele vai ter. Então, ali na madrugada, da primeira noite que ele dorme em Jerusalém, ele acorda, né, no meio da madrugada. E aí ele percebe que ele não está mais ali no final do século XIX, que ele não está naquele período. Ele acorda nos tempos de Jesus, né? E aí a gente vai acompanhando esse sonho, essa alucinação que ele tem de reviver os tempos de Jesus. Então ele vai conversar, vai conhecer pessoas que conviveram com Jesus, vai acompanhar a parte da trajetória de Cristo, enfim, e vai descobrindo coisas, ou supostamente descobrindo coisas. É nesse sonho, e esse sonho é uma parte enorme do livro, 1/3 do romance é só para esse sonho. Então é um período muito extenso da narrativa em que a gente vai acompanhando o Teodorico, assistindo a esses episódios e participando, né, desses episódios da vida de Cristo. E conversando com um e com o outro, e tendo uma visão um pouco mais ampliada dos episódios em torno da vida de Cristo, o Teodorico, ele vai acabar descobrindo algumas verdades que se vendiam, né? Que se vende na religião católica e que, na verdade, eram mitos que ele vai desconstruir. Isso acontece com muitos dos mitos cristãos, dos mais importantes. Inclusive, vou só citar um exemplo, né? O mito da ressurreição de Cristo. Né? Segundo Teodorico, na vivência que ele tem ali nessa experiência da alucinação, sonho que parecia real, então a gente fica nessa coisa, né, de
fantasia e verdade, como diz a epígrafe do livro, ele vai descobrir que depois da crucificação, Jesus é levado para ser sepultado, né? E que no meio da madrugada, o Teodorico, nesse sonho, vê um dos seus discípulos pegando o corpo e levando para enterrar em outro lugar. E aí, na manhã de domingo, quando as pessoas vão até esse túmulo e Jesus não está lá mais, cria-se esse misticismo da ressurreição, de que Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Mas, na verdade, o Teodorico está dizendo, não foi bem isso que aconteceu, né? O corpo foi movido, Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. Então, percebam o peso desse romance quando ele vai mexer e desmistificar os mais importantes episódios religiosos, bíblicos, né? Ele está mexendo num vespeiro aqui. A gente comentou que Portugal é um país extremamente católico até hoje. Então, imagina o quanto ele foi rechaçado por tocar em pontos tão delicados, né? Mas ele se muniu, o Essa se muniu quando criou essa narrativa, porque na verdade essa desmistificação dos principais elementos religiosos, ela vai acontecer em sonho. Então, não é verdade, né? O Essa não está afirmando aqui que Cristo não ressuscitou coisa nenhuma, enfim, ele não está desconstruindo esses mitos com afirmativa, ele coloca isso no sonho do protagonista. Ou seja, de novo, né? Fica como se fosse uma espécie de munição. Quando ele é criticado por mexer num tópico tão delicado, ele fala, não, mas foi só um delírio do protagonista, né? Então, ele mexe de novo com essa coisa da fantasia e da verdade, dos mitos cristãos consolidados como um manto diáfano para a realidade que ele estava tentando encobrir, né? E aí, de novo, a oposição entre realidade e fantasia quando se pensa na vida do Teodorico e no sonho que ele teve, que ocupa um lugar enorme na narrativa. Um terço do texto é dedicado a esse sonho. Bom, pensando nisso, vocês não devem esquecer em momento algum, quando pensarem na relíquia, dessa epígrafe. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. É como se as pessoas escolhessem acreditar nisso, né? E a gente tem conotações simbólicas para isso em vários aspectos, não só com relação aos mitos cristãos desconstruídos nesse sonho. Para o que é verdade, né? E o que é fantasia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu penso na verdade, no caso do mito da ressurreição que ele desconstrói, por exemplo, o discípulo que moveu o corpo de lugar. No caso da fantasia, seria o mito da ressurreição em cima disso. Então, a gente vê essas oposições acontecendo o tempo todo ao longo dessa narrativa, em muitos momentos, inclusive na própria vida do Teodorico, né? Com relação àquela imagem fantasiosa que ele cria para a tia, que é uma imagem ilusória, aquilo não é real, e o que ele é de verdade. Então, essa questão da hipocrisia que ele tenta sustentar. Bom, ele acorda dessa situação já meio revigorado, né? Ele acorda questionando uma série de coisas e repensando mesmo todos aqueles valores religiosos que ele passou a vida inteira defendendo por conta da Titi, por mais que ele não concordasse ou escapulisse desses valores em alguns momentos, mas ele acorda questionando isso, né? E é uma reflexão bastante profunda que ele vai fazer. Porém, ele vai passar esse tempo aí em Jerusalém e ele tem aquela missão, uma missão muito específica, de levar uma relíquia para Titi, para provar a ida dele a Jerusalém e para fazer valer esse investimento. E ele quer levar a melhor de todas as relíquias, porque lembra que ele estava correndo o risco de não se tornar herdeiro da fortuna da tia, porque ela estava cogitando a possibilidade de deixar tudo para a igreja? Pois bem, ele queria levar a relíquia mais especial do planeta para que ela tivesse certeza absoluta de que ele era o herdeiro perfeito, de que ele precisava entrar ali como herdeiro único nesse testamento. Então ele entra nessa missão, ele segue nessa missão de encontrar a melhor de todas as relíquias. E ele vai pegando muitas, porque ele começa a perceber qual é que é o esquema, né? Então ele pega algumas pedrinhas ali, bota na mala e fala, bom, eu posso pensar em falar para ela que essas pedras foram pedras atiradas em Maria Madalena. Aí ele pega umas garrafinhas, enche de água do Rio Jordão para falar, né, que foi a água do rio abençoado, onde Cristo foi batizado, aquela coisa toda. Ele pega uns pedacinhos umas lascas de madeira
e pensa em falar que aquelas lascas de madeira são da cruz da época da crucificação. Enfim, ele vai recolhendo um monte de relíquiazinhas desse tipo, que eram coisas que ele já tinha visto serem comercializadas lá em Portugal, mas ele não está satisfeito, porque ele quer a relíquia mais preciosa, a relíquia mais importante. E aí, né, que depois de muita caminhada, depois de uma série de coisas acontecendo, depois de muito debate, ele acaba tendo uma ideia. Ele vê uma árvore, né, com galhos espinhosos, e ele resolve que aquela poderia ser a melhor de todas as relíquias. Ele vai pegar um galho dessa árvore, que é uma madeira com muitos espinhos, vai fazer, né, dessa madeira uma coroa, e resolve dizer que ele está levando para Titi a relíquia mais preciosa de todas, a coroa de espinhos usada por Cristo durante a Via Sacra. E ele define, essa é a relíquia ideal, é isso que eu vou levar para Titi. Então ele faz um embrulho bem maravilhoso com todos os adornos possíveis, enfim, ele deixa aquilo ali muito bem embrulhado e ele tem certeza absoluta de que aquela relíquia vai ser a melhor de todas, né? Bom, achada a relíquia, é hora de retornar de Jerusalém para Lisboa. E aí o Teodorico vai embora, então. Quando ele chega em Portugal, e aí a gente já está no final da narrativa, ok? Quando ele chega em Portugal, ele resolve falar para Titi que ele trouxe relíquia, mas que ele faz questão que ela chame todos os padres da igreja, que ela faça um belo jantar, e ela tinha hábito de fazer isso, ela recebia os padres em casa com muita frequência, né? Por isso que o Teodorico entendia o perigo de ele não ser herdeiro, porque ela sabia da relação com os padres e do interesse que os padres também tinham, apresentavam, né? Especialmente o padre Negrão, que era um que ele não gostava muito, que era um pouco mais jovem, que a Titi admirava demais, elogiava o tempo todo, regulava meio de idade com ele, né? Ele sabia do interesse dos padres na fortuna, então é por isso que ele achava isso perigoso, né? Então ele, quando volta de Jerusalém, ele faz questão de pedir para que a Titi organize um banquete, chame todos os padres, porque ele vai entregar a relíquia que é preciosa demais e ele quer todo esse público ali para testemunhar esse momento. E é isso que vai acontecer. Ela vai armar esse jantar, vai convidar todo mundo e chega um momento quase cerimonial de entregar essa relíquia. Tem uma coisa importante nessa história que eu não comentei e que vale a pena vocês saberem. Quando ele chega em Lisboa de novo, no caminho para casa, ele lembra que na mala dele tem aquele pacotinho com a camisola da Miss Mary, da amante que ele teve, né, uma amante inglesa, que ele teve lá no Egito, com quem ele passou algumas noites no Egito. E aí ele fala, eu preciso me livrar disso, porque se eu chegar em casa com isso, imagina, a Titi vai acabar comigo, né? Então ele pega o embrulho e entrega para um morador de rua, para um mendigo, né? Ele se livra mesmo do pacote e vai para casa. Pois bem, acho que vocês já estão entendendo o que é que vai acontecer, né? Quando chega o momento no jantar de ele entregar a relíquia preciosa que ele trouxe da Terra Santa para Titi, ele cria todo um cerimonial, monta um altar, né? Coloca ali tudo no altar para entregar para ela, e ela pega o papel trêmula, começa a desembrulhar, né? Ali aquele presente, e quando ela tira o papel, de dentro do pacote não sai a coroa de espinhos que ele tinha montado, sai justamente a camisola da Miss Mary, né? Na hora de entregar o pacote para o mendigo para se livrar da camisola, ele troca os pacotes e acaba entregando a coroa de espinhos para o mendigo e leva para casa a camisola da Miss Mary. A Titi fica horrorizada com aquilo, fica em choque, os padres todos ficam em choque, acham um absurdo, ela vai enlouquecer com ele, vai ficar muito brava, vai deserdá-lo, expulsá-lo de casa, ele não passa nem perto do testamento, fica na rua, né? E aí a gente tem uma espécie de moral, de lição de moral que está sendo passada aqui. Por que vai acontecer? A gente percebe que a ideia do romance é fazer essa análise do caráter que o Essa já propunha como uma questão fundamental para o realismo, né? E aí, o que a gente percebe aqui? Que os atos hipócritas, socialmente hipócritas do Teodorico são punidos com o fato dele ser expulso dessa família, com o fato dele ser
deserdado, de tudo que ele mais queria ser tirado dele, que era ser o único herdeiro no testamento, enfim. E aí o que vai acontecer? Ele vai para a rua, né? E ele vai refletir um pouco a respeito disso. E aí a gente está pensando a respeito de um livro realista. E os livros realistas, eles têm um tom muito interessante no final, né? Um tom quase pessimista. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque o Teodorico, na rua, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, começa a fazer o quê para sobreviver? Ele vai morando em uns hotéis meio decadentes, né? Vai sobrevivendo mesmo, e ele resolve comercializar aquelas relíquias que ele tinha coletado em Jerusalém e tinha trazido na mala, né? E o tempo todo pensando a respeito daquilo. Pensando a respeito do que ele tinha passado, chegando a ter algumas, de novo a coisa da fantasia e da verdade, né? Mas alguns delírios, algumas alucinações, pensando que talvez foi Deus que fez ele trocar os pacotes para que ele aprendesse essa lição, e para chegar a essa ideia, né, da hipocrisia, enfim, que ele não conseguiu nada com a postura hipócrita que ele teve. Enfim, e ele vai vendendo essas relíquiazinhas aí para ir sobrevivendo ao longo desse tempo que ele passa na rua. Até que em determinado momento, já no final da história, ele vai reencontrar o Crispim, aquele amigo de infância que adorava ele na época do colégio, depois aquele que tinha acabado de voltar de Paris, que deu a ideia da viagem. Agora ele reencontra o Crispim, que assumiu os negócios da família e oferece, né, para o Teodorico um emprego. E mais do que isso, né? O Teodorico vai acabar se casando com a irmã do Crispim, que é a dona Jesuína. E tem algumas coisas que são interessantes, porque fica muito claro para nós, para nós leitores, né? E o Teodorico não faz nenhuma questão de esconder isso, que ele está se casando com a dona Jesuína, porque na verdade ele precisa encostar ali naquela família, que é uma família de dinheiro, com muitas posses, e que vai sustentá-lo, né? E aí ele passa a trabalhar ali com o Crispim, e ele inclusive começa a chamar o Crispim de firma, não chama nem ele de Crispim, nem pelo nome. Então a gente tem uma postura interessante aí, né? O Crispim vai ser a maneira dele se sustentar, vai ser o seu meio de sustento. E ele se casa com a dona Jesuína, que não era bonita, que na verdade já estava velha demais para se casar, ela tinha 32 anos. Isso na época era velha demais para se casar. Não estava conseguindo um marido nenhum, ela não era muito bonita de rosto, ele reforça isso na narração, ele diz que ela tinha que o rosto dela não era muito bonito, o nariz era desproporcional, que ela era zarolha, ela era vesga, isso, aquilo, nananã, mas que de corpo ela até que dava para o gasto, né? Olha a postura do Crispim. Parece que, perdão, a postura do Teodorico, parece que ele não, de fato, não se transformou, ele não se tornou uma pessoa melhor, ele tem uma postura bastante horrorosa, né? Machista, patriarcal, reflexo da sociedade na qual ele estava inserido. E não eram valores sociais, né? É uma questão de caráter mesmo, que está sendo apontada aqui pelo essa. E aí ele diz, bom, é feia de rosto, mas bonita de corpo, até que dá para o gasto, vai casar com ela. E vai viver ali para sempre encostado naquela família. As últimas reflexões que a gente vai ter do Teodorico na escrita do livro ficcional aqui é o pensamento a respeito daquele momento. Ele vai descobrir que a Titi morreu, vai descobrir que ela deixou todo o dinheiro para a igreja, especialmente quem administraria essa fortuna seria o tal do padre que ele não gostava, o padre Negrão, e ele chega a descobrir, inclusive por vários meios que vão acontecendo aí nesse final da narrativa, que o padre Negrão mantinha um caso, dizem os boatos, né? Mantinha um caso com a Adélia, aquela namorada do Teodorico na época da faculdade que separou dele, né? Que se livrou dele mesmo, se afastou por conta da relação dele com a Titi, que ele estava fazendo de tudo para, né, ele respeitava os horários, seguia todas as regras dela, enfim, aquela coisa toda. Então, olha como o mundo dá voltas, né? E aí a gente já tem também o desvelamento da postura hipócrita do padre, né? Então, enfim, fica esse diz que me diz, uma coisa meio em tom de fofoca, mas tem essa insinuação aí no final do livro também. E a última reflexão do Teodorico é justamente a respeito daquele momento em que a Titi
tira a camisola de dentro do pacote, que todo mundo percebe, e ele fica gelado quando percebe que não é a coroa de espinhos que tá ali, né? Que ele tinha feito aquela confusão estúpida de trocar um pacote pelo outro. E ele pensa a respeito disso e a gente vê que o Teodorico não mudou de postura, que a tal lição que ele deveria ter aprendido com essa ação, né, supostamente divina, na verdade, ele não aprendeu, né? A reflexão que ele vai fazer é a seguinte, ele diz que ele devia ter sido mais esperto, que ele só lamenta não ter pensado mais rápido em dizer que MM, que eram as iniciais bordadas ali naquela camisola, não eram de Maria Madalena. Se ele tivesse sido rápido e esperto, ele tinha pensado nisso e a Titi poderia ter acreditado, e hoje ele estaria milionário, herdeiro da fortuna dela, né? Então, é essa mensagem que fica aí no final. Quando a gente pensa na proposta realista de literatura do Essa, é por aí que a gente caminha, nessa análise do caráter. Se o romantismo, isso é a própria Essa que vai dizer, né? Se o romantismo era a apoteose do sentimento, o realismo que vem para romper com isso é a análise, a anatomia do caráter. É uma relação social, não tem nada de sentimentalismo, né? Então é uma análise psicológica dessas figuras. A gente já viu isso em outros romances realistas que nós analisamos. A gente já falou do Quincas Borba, a gente falou do Conto Espelho. É essa análise do caráter que é feita pelos escritores realistas. E aqui a gente vê que o caráter do Teodorico é uma coisa que não mudou, né? Bom, apontamentos importantes sobre esse livro que eu acho que vale a pena vocês saberem. Trata-se, primeiro de tudo, de uma obra que vai associar a narrativa de viagem, afinal de contas é um romance de peregrinação, como comentamos antes, né? A esse olhar bem-humorado, é um texto divertido, gostoso de ler, engraçado, em seus interesses de posse e em suas ilusões sociais e afetivas por meio de negociações íntimas, por vezes conflitivas, entre o sacrifício e a recompensa. Sobretudo, parece que o tempo todo o Teodorico reforça, ele odeia essa vida de igreja, ele odeia cumprir com os compromissos de beato, etc e tal, rezar o terço, lembra que ele cochila no meio do rosário, aquela coisa toda? Mas ele pensa o tempo todo que é um sacrifício para conseguir a recompensa que ele tanto quer, que é essa recompensa da fortuna, né, de ser o herdeiro da Titi. A gente vê que o protagonista vai fazer uma série de reflexões o tempo todo pensando nessa dicotomia, verdade e fantasia, que já é o mote lá na epígrafe do livro. E o mais importante, né, com relação à relíquia, o romance, é uma revisitação desses mitos cristãos que vai tentar procurar, só que em sonho, não em realidade, ou seja, não é uma afirmação, então tem sempre essa dubiedade, né? Mas uma explicação plausível para a maior parte dos mitos cristãos, dentre eles o que a gente citou aqui, que é a ressurreição de Cristo, por exemplo, né? Mas muitos, vários outros mitos que vão sendo desconstruídos sobre milagres, sobre intervenções divinas, que na verdade tinham uma explicação plausível. Mas, de novo, o Essa coloca isso no sonho do protagonista, para que fique esse aspecto dúbio, né? De novo, flertando com essa temática da verdade e da fantasia. Com relação ao foco narrativo, aspectos estruturais que são também importantes que vocês se lembrem. O romance é todo narrado em primeira pessoa, a gente tem o Teodorico aqui contando, né, escrevendo o seu livro, então no fim a gente descobre que os tais 2 pacotes com os restos mortais dos avós, que o alemão Topsius, Dr. Topsius, disse que o português carregava, na verdade eram a camisola e a coroa de espinhos, né? Então, até esse misticismo em torno da figura meio sombria do tal português que carregava os restos mortais dos avós para a Terra Santa, porque era um sonho deles conhecê-la, até isso é desconstruído, né? A gente conhece a realidade a respeito. Trouxe um trechinho só para vocês verem aí, acompanhem comigo, por favor, a estrutura narrativa em primeira pessoa, né? Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, as memórias da minha vida. Ou seja, ele começou a escrever esse livro de memórias. Esta jornada, a terra do Egito e a Palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira. E bem desejaria que dela ficasse, nas letras, para a posteridade, um monumento airoso e maciço. Ou seja, isso é uma parte do prólogo, né, em que ele começa explicando pra gente que vai escrever aí o seu livro de memórias, focando nessa viagem, nessa peregrinação que ele faz do Egito até Jerusalém, enfim, todo esse processo, né? O processo que ele faz caminhando de verdade, né?
em viagem real do Egito, enfim, a Palestina, e o percurso que ele faz em sonho, que também é um percurso que vai um pouquinho além aí, tá? Então, tudo isso faz parte desse romance de peregrinação. Com relação aos elementos tempo e espaço literários, aqui narrativos, a gente tem uma narrativa de memórias, então eu não tenho uma linearidade muito concreta, né? Não é efetivamente uma narrativa uma narrativa cronológica. Ele vai fazer a construção dos episódios com base no tempo psicológico, é o tempo da memória. Ele vai contando conforme ele vai lembrando, né? Então ele mistura às vezes eventos da infância com eventos da juventude, da vida adulta, ele vai rememorando coisas, puxando episódios para construir uma linha que é psicológica, que é o tempo da memória. A jornada de peregrinação consiste no epicentro do tempo espacial da narrativa. Então, o foco está naquele espaço, né? Egito, Terra Santa, e no tempo que ele passou ali. Isso sim é o epicentro, é como se toda a narrativa se construísse em torno dessa relação tempo-espacial ou espaço-temporal durante o processo da peregrinação. Para além disso, trouxe para mostrar para vocês aqui o trechinho da narrativa em que a Titi descobre, né, que ela abre o presente e descobre que a tal da relíquia era, na verdade, a camisola da prostituta. Acompanhem comigo, por favor. Acordando do seu langor, trêmula e pálida, mas com a gravidade de um pontífice, a Titi tomou o embrulho. Fez mesura aos santos, colocou-o sobre o altar, devotamente desatou o nó do nastro vermelho. Depois, com o cuidado de quem teme magoar um corpo divino, foi desfazendo uma a uma as dobras do papel pardo. Uma brancura de linho apareceu. A Titi segurou-a nas pontas dos dedos, repuxou-a bruscamente e sobre a ara, por entre os santos, em cima das camélias, aos pés da cruz, espalhou-se com laços e rendas a camisa de dormir de Mary. A camisa de dormir da Mary, em todo o seu luxo, em todo o seu impudor, enxovalhada pelos meus abraços, com cada prega fedendo a pecado, né? Olha a descrição que ele vai fazendo. Aquilo que deveria ser santo, na verdade, estava carregado de pecado. Ou seja, já vai sentindo, né, na própria narração o peso do impacto quando todo mundo viu, quando ele principalmente percebeu que tinha feito a troca dos pacotes. A camisa de dormir da Mary. E pregado nela por um alfinete bem evidente ao clarão das velas, o cartão com a oferta em letra encorpada. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Assinado MM, a camisa de dormir da Mary. Então, assim, fica claro aqui pra gente, né, o impacto que nós sentimos, e nós leitores e os personagens também, quando percebem que, na verdade, houve um quiprocó, né, uma troca dos pacotes, e isso estragou tudo o que o Teodorico tinha planejado. E é daí para frente que a gente vê a decadência dele, até que ele se encaixa como parasita mesmo na família do Crispim, para ir sobrevivendo até o final. Bom, só para a gente fechar, pontos que eu acho que vale a pena vocês terem em mente quando pensarem aqui na relíquia, ok? Primeiro, a inutilidade da hipocrisia. O próprio Teodorico, quando começa a pensar que pode ter sido intervenção divina, a troca dos pacotes, ele vai usar essa expressão sobre a inutilidade da hipocrisia. De nada adiantou tudo aquilo que ele fez. Toda a sua postura hipócrita de se pintar como um religioso para Titi, né? Olha o final que ele teve. Né? Então, ele vai pontuar essa questão da inutilidade da hipocrisia. É uma reflexão muito importante e quase conclusiva, porque ela aparece mesmo nas últimas páginas e é bem significativa. Outra coisa também chama a atenção para a coisificação do homem. Até aquilo que é místico, como as tais relíquias, as lembranças, elas são coisificadas, elas são mercantilizadas, comercializadas, né? Mas é interessante pensar especificamente na figura do Crispim, o cunhado do Teodorico no final da história, porque ele não vai chamar o Crispim pelo nome, ele vai chamar o Crispim de firma, como se de fato fosse o objeto, a coisa, né? Aquilo que vai mantê-lo, seu sustento. A relação dele com o Crispim não parece ser uma relação interpessoal, é uma relação econômica, uma relação de objeto, né?
Então, essa coisificação do homem também é importante. E, por fim, a tal análise do caráter, que é tão fundamental para o Essa e para os escritores realistas. A gente percebe aqui o que o Teodorico vai chamar no final de descarado heroísmo de afirmar. De nada adianta esse descarado heroísmo de afirmar, esse reforço dos mitos, essa ideia de reproduzir os valores cristãos. Não adianta afirmar tudo isso, né? É uma tentativa de se tornar herói e que, no fim das contas, para ele não serviu de nada, né? Aliás, pelo contrário, ele tomou uma bela de uma rasteira, porque o dinheiro foi todo para a igreja nas mãos do cara que ele menos gostava, que era o Padre Negrão, que ainda ficou com a namorada que ele mais amou lá durante os tempos de faculdade. Então ficam aí algumas lições, né? Pontos muito importantes de serem considerados quando a gente pensar na relíquia. Essa questão do aspecto anticlerical, a relação entre fantasia e realidade, a importância que isso tem, parece que todos os pontos do romance convergem para essa dicotomia, né? Verdade e fantasia. A crua nudez da verdade e o manto diáfano da fantasia, tudo flerta um pouco com essa questão, e esses aspectos extremamente realistas do livro. A análise do caráter, a crítica social, a crítica clerical que ele vai fazer, que também é muito forte, lembrando que esse é um romance que o Essa escreve depois que ele volta do Oriente, né? Depois que ele faz uma viagem, então tá carregado de referências aqui que são bastante verossímeis, né? São muito ligadas a esses aspectos do retrato do real, né? O que também é aspecto fundamental aí do realismo. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham se interessado pelo livro, que vocês procurem conhecer, que leiam mais, né? E se vocês quiserem conversar mais a respeito, estou sempre aqui para discutir, ok? Super beijo para vocês, boa semana e até a próxima!